Pessoal, vamos falar agora então de tratamento da hepatite crônica, fibrose, cirrose em cães. É bom que se diga, pessoal, que boa parte desse tratamento ainda carece de informação científica sólida, né? Resumindo, a gente sabe muito pouco ainda sobre qual que é de fato o tratamento ideal para esses pacientes e muitas dessas informações são extrapoladas da medicina humana, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção no tratamento desse paciente é o manejo dietético. A gente sabe que o fígado é a primeira via de passagem dos nutrientes que entram no organismo, então o animal ingere os nutrientes, eles são então quebrados no intestino, então esses nutrientes são absorvidos, né, proteínas, lipídios, carboidratos, e passam pelo fígado para uma primeira metabolização. E a gente sabe que esse fígado não está funcionando apropriadamente, então é importante que a gente forneça nutrientes de alto valor biológico, principalmente proteínas de alto valor biológico. Não é apropriado que esse paciente seja restrito em proteína, porque senão você vai acabar causando uma caquexia ainda maior, porque a gente sabe e comentamos também que ele tem um balanço de nitrogênio negativo, ele emagrece, ele perde peso. Então, se você restringir a proteína, provavelmente você vai causar mais danos ainda para esse paciente. Então, nesse contexto, uma proteína de altíssimo valor biológico. E normalmente a melhor maneira de fornecer os nutrientes de forma equilibrada, proteína de alto valor biológico, é por meio de uma ração de prescrição. Então, coloquei aqui como exemplo para vocês a Hepatic da Royal Canin e a Rios LD, mas tem algumas outras no mercado que também podem ser utilizadas, tá? Essas rações, de maneira geral, são muito bem balanceadas, são apropriadas para esse paciente, mas ainda assim elas não têm a quantidade de proteína que seja absolutamente necessária para eles. Então, atualmente, recomenda-se que suplemente ainda um pouco mais de proteína. Uma opção é fazer com queijo cottage, coloquei aqui para vocês no slide, 2 a 3 colheres por dia, acrescida nessa ração, normalmente são suficientes. Professor, posso recorrer a uma dieta caseira? Pode, mas é difícil de formular e normalmente quando o tutor quer fazer uma dieta caseira e não utilizar a razão de prescrição, eu indico que ele procure um profissional que trabalha com nutrição clínica, que é o profissional mais apropriado para fazer uma dieta balanceada e adequada para esse paciente. Ok, pessoal? Então, primeiro ponto importante é o manejo dietético que tem que ser alterado nesse paciente. O que mais que é importante? Glicocorticoides podem ser utilizados principalmente pelos seus efeitos anti-inflamatórios e antifibróticos. Por inibir uma série de citocinas que são profibróticas, esses corticoides eles podem possivelmente trazer benefício para o paciente. Mas por que, professor, podem possivelmente? Porque não existem estudos clínicos controlados que documentem de forma cabal a sua eficácia. O glicocorticoide ele só é recomendado no paciente que fez biópsia e documentou de maneira definitiva o seu processo de inflamação crônica e deposição de tecido conjuntivo fibroso. Do contrário, se ele não fez biópsia, não é apropriada a utilização de um glicocorticoide. Tá joia, pessoal? Também é contraindicada a utilização em fases mais avançadas da doença, com nódulos de regeneração, né, com extenso tecido conjuntivo fibroso, principalmente porque nessa fase você já tem hipertensão portal e provavelmente risco de ulceração e erosão gástrica, e provavelmente nessa fase o corticoide traga mais malefícios do que benefícios para o seu paciente. Tá joia, pessoal? Qual dose que eu devo utilizar? Normalmente uma dose anti-inflamatória de 0,5 mg por quilo uma vez ao dia, e essa dose vai sendo reduzida normalmente metade dessa dose em dias alternados, por exemplo, 0,25 mg por quilo a cada 48 horas, normalmente é uma dose de manutenção para esses pacientes. Tá joia? Então, o objetivo do corticoide é ter uma ação anti-inflamatória e antifibrótica indicado em fases mais precoces da doença. Tá? Então, quando você fez a biópsia, documentou a doença em suas fases mais precoces, e você... precoce não é nenhuma palavra apropriada, né? Porque ela, por conceito, já é uma doença crônica. Mas, enfim, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, né? Antes do desenvolvimento daquele quadro cirrótico mais terminal. Tá joia? O que mais? Um outro antifibrótico também que pode ser utilizado é a colchicina. Então, a atividade da colchicina é basicamente inibição de fibra do fuso com consequente inibição de deposição de tecido conjuntivo fibroso. Tem documentação da sua utilidade em cães assim consistente do ponto de vista científico? Não. A gente não sabe se de fato
ela é útil. A sua utilização, o seu apelo é muito mais teórico do que realmente embasado por estudos clínicos controlados, tá? Mas enfim, é uma possibilidade de utilização e novamente só deve e pode ser utilizada em pacientes que passaram por biópsia e têm documentado de forma histopatológica o seu processo de hepatite crônica, fibrose e cirrose. A medicação é utilizada de forma contínua numa tentativa de minimizar a progressão da deposição do tecido conjuntivo fibroso. Bacana? Mas as medicações que eu vou dizer daqui para frente podem ser utilizadas sem exame histopatológico. Não deu para fazer a biópsia, por qualquer motivo que seja, essas medicações aqui podem ser utilizadas se você suspeita de fato de um processo de hepatopatia crônica, de hepatite crônica com fibrose, sem qualquer contraindicação muito clara. Então, o primeiro dele é um colerético, é o ácido ursodesoxicólico. Como o próprio nome diz, ele é colerético, então ele melhora o fluxo biliar. E a gente sabe que a bile é um potente oxidante, então ela causa lesão oxidativa no hepatócito. Então, além de melhorar o fluxo biliar, ele também tem ação antioxidante, tá? E tem também alguma ação anti-inflamatória. A dose é de 10 a 15 mg por quilo, uma vez ao dia. Como eu sempre digo para vocês, não cobro dose não é importante, mas vocês têm que saber que a medicação é dada de forma contínua, né? Não é dada por um tempo e para, então ela tem uma indicação de continuidade, tá? De administração do colerético. Bacana, pessoal? Antioxidantes. Boa parte das lesões que ocorrem no paciente com hepatite crônica são lesões oxidativas. Então, o uso de medicações antioxidantes parece oferecer benefício para esses pacientes. Então, a gente tem basicamente 3 antioxidantes que a gente usa rotineiramente, que são a vitamina E, o SAMe, que é a S-adenosilmetionina, e a silimarina. Tá? Tem mais estudos com a vitamina E e com o SAMe, e atualmente a gente pode até mandar manipular tudo junto, tá? E fornecer as 3 ao mesmo tempo. Tem problema? Não, não tem problema, tá? Aparentemente elas têm uma potencialização entre elas e procuram minimizar justamente o efeito dessa lesão oxidativa que parece ser tão importante. É claro que esse tipo de nutracêutico não faz milagre, mas ele pode ser útil em minimizar a progressão da doença. Tá? Que o objetivo, pessoal, é sempre minimizar a progressão da doença e fornecer qualidade de vida para o nosso paciente. Porque vocês perceberam pelo aspecto dos fígados que eu mostrei que é um processo basicamente irreversível, não é? Você não consegue retornar o fígado à sua normalidade depois de uma alteração de fibrose tão extensa. Quando tem nódulo regenerativo e cirrose, nem se fala. Não é à toa que o ser humano com cirrose, em geral, ele aguarda na fila de transplante para trocar de fígado, porque aquele não deu mais, acabou para ele. Então o objetivo aqui é sempre diagnosticar o mais cedo possível, instituir o tratamento o mais cedo possível para deixar o nosso paciente mais longevo e com mais qualidade de vida. Tudo bem? Entenderam essa filosofia? Então vamos em frente. Bom, tratamento das complicações clínicas. Então, muitas complicações clínicas podem acontecer no paciente com hepatite crônica, fibrose e cirrose. E então a gente vai falar de algumas delas e o que a gente pode fazer em termos de medicação para manejar essas complicações clínicas. Primeira complicação que ocorre, a gente já falou sobre ela anteriormente e na videoaula anterior também de manifestações clínicas, é a encefalopatia hepática. Lembrando que neste caso, tanto pela insuficiência do fígado, que tem dificuldade em metabolizar proteína, em metabolizar amônia, melhor dizendo, em ureia, como pela formação de shunts adquiridos que ligam o sistema venoso portal com a veia cava caudal para aliviar a pressão no sistema portal. Por esses 2 motivos, o animal pode desenvolver a encefalopatia hepática. Então, uma das bases do tratamento é a dieta, que comentamos anteriormente, com proteínas de alto valor biológico, que procuram minimizar, então, a formação de amônia, principalmente na região do cólon, tá? Então, proteínas de alto valor biológico chegam em menor quantidade para serem digeridas no cólon e minimizam, então, a produção de amônia. Embora, pessoal, a gente sabe que hoje boa parte da amônia não vem propriamente do metabolismo de proteína, mas podendo diminuir, melhor, tá? Outra medicação que é questionável, mas que pode ser utilizada é a lactulose. O que é a lactulose, pessoal? A lactulose é um laxante.
E o objetivo deste laxante é aprisionar a amônia dentro do intestino e impedir a sua absorção, minimizando então os sinais de encefalopatia hepática. E ela pode ser inclusive feita na forma de enema durante uma crise aguda de encefalopatia hepática, e a gente vai falar disso um pouquinho mais daqui a pouco, tá? Esta amônia então é feita por via oral no paciente que está estável, que não está em crise, tá? Todos os dias, de forma a manter as fezes levemente pastosas. Tudo bem? Mas para um animal com encefalopatia hepática estável, né? Crônica, normalmente tratamento domiciliar no longo prazo. Antibiótico. Por que o antibiótico? Minimizar a população bacteriana no cólon, minimizando, portanto, a produção de amônia a partir de proteína. E aí você pode usar tanto a amoxicilina como o metronidazol numa tentativa de minimizar essa população bacteriana, minimizando então a produção de amônia e, consequentemente, um importante metabólito que age causando a encefalopatia hepática, que é a amônia, como vimos em aulas anteriores. Procurar algum fator desencadeante. A gente sabe hoje que em animais estáveis, alguns fatores podem agir desencadeando uma encefalopatia hepática, como, por exemplo, infecções ocultas, principalmente infecção urinária, pielonefrite ou cistite. Então, vale a pena investigar, fazer um exame de urina, se possível, uma urocultura, e hemorragias ocultas, do trato gastrointestinal. A gente já viu que pacientes com hepatite crônica têm uma tendência a fazer úlcera de duodeno, e isso pode causar sangramento. Assim como as coagulopatias também causam sangramento digestivo. E esse sangramento pode ser o fator desencadeante de uma crise de encefalopatia hepática. Então, procurar investigá-los e abordar da melhor maneira possível esse fator desencadeante pode ajudar no controle da encefalopatia hepática. Existe uma forma particularmente perigosa da encefalopatia hepática, que é a crise aguda de encefalopatia hepática. Na verdade, o que muda, pessoal? No quadro anterior a gente via sinais neurológicos, mas mais insidiosos, mais crônicos, né, ao longo de vários dias. Na crise de encefalopatia hepática aguda, o animal se torna comatoso, ele começa a convulsionar, ele entra em status epiléticos, e isso de fato é uma emergência médica, tá? Então a gente vai ver como que a gente estabiliza esse paciente. Primeira coisa, então, o paciente normalmente está falar em jejum é praticamente o óbvio, né? O paciente está inconsciente e não tem nem como alimentá-lo. Nem por sonda deve ser alimentado, pelo menos nas primeiras 24 a 48 horas. Enemas devem ser feitos imediatamente para procurar minimizar a carga de amônia que entra no organismo. Então você pode fazer esse enema, por exemplo, com 3 partes de lactulose e 7 partes de água. Tá? Então injeta esse enema no cólon. Então enema, para quem não sabe, é a lavagem retal. Tá? Então 3 partes de lactulose, que é o laxante que a gente viu anteriormente, para 7 partes de água, na dose de 20 ml por quilo. Injeta no cólon do paciente, deixa agir por 20 minutos e depois retira e repete esse procedimento a cada 4 a 6 horas aproximadamente. Manutenção da hemodinâmica, do equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido básico, por meio de fluidoterapia com soluções cristalóides, normalmente acrescidas de potássio. Coloquei ali então 20 mil equivalentes por litro de potássio. É muito importante, porque é comum que esses animais se tornem hipocalêmicos, tá? E a hipocalemia é particularmente danosa para o paciente nessas condições. E é muito comum que o paciente também se torne hipoglicêmico. Então, suplementar normalmente esses fluidos com glicose de forma a manter uma solução de 2,5% a 5%. Não é dar aquela glicose 5% não, tá? Aquilo lá não é fluido de reposição. É colocar a glicose dentro da solução fisiológica para manter uma solução na concentração de 2,5% a 5%. Isso é aproximadamente 100 ml de glicose 50% por litro de solução. Então, 100 ml de glicose, elas vêm num frasquinho, tá? 100 ml dessa glicose 50% em cada 1 litro de fluido que você vai administrar para o paciente. Bacana? Mais uma complicação importante, já vimos ela anteriormente, é a hipertensão portal. O principal da hipertensão portal é causar efusão abdominal e ulceração e erosão, principalmente de duodeno, como na foto que eu mostrei anteriormente para vocês. Então a gente tem que tentar evitar esse processo congestivo grave e, consequentemente, a formação de úlcera duodenal. A melhor maneira de fazer isso é não administrar nenhum tipo de anti-inflamatório não esteroide.
então carprofeno, meloxicam e etc., devem ao máximo ser evitados. Então, por exemplo, esse paciente que eu comentei com vocês que eu tenho suspeita que possa ter hepatite crônica, ainda não diagnosticado, vai operar. É salutar no pós-operatório evitar este tipo de medicação. Ele vai operar porque ele vai tirar um nódulo, é uma cirurgia que não tem relação direta com o fígado, mas eu posso, como anti-inflamatório, precipitar a formação de uma úlcera duodenal. Tá? Recomenda-se também o uso de dieta microenteral à base de aminoácido, principalmente a glutamina, que a glutamina ajuda a manter o enterócito viável. Tá? E o enterócito, então, é a principal célula da parede do intestino, procurando evitar, então, a formação de ulceração. Agora, se essa úlcera se romper, se formar e se romper, né, vai acontecer a peritonite e aí, de fato, a abordagem é a laparotomia para ressecção do segmento ulcerado e lavagem da cavidade e o tratamento padrão de uma peritonite. Tá bom, pessoal? Mas evidentemente que num paciente com hipertensão portal rompeu uma úlcera de duodeno, olha, o prognóstico é o pior que vocês podem imaginar. Dificilmente esse paciente vai se salvar, tá bom? Ainda falando de hipertensão portal, um efeito bastante importante e significativo é a efusão abdominal, que nesse caso nós já vimos que se caracteriza por ser um transudato modificado. E nesse caso, então, a primeira abordagem é a abdominocentese, tirando assim normalmente o máximo de fluido possível dessa cavidade abdominal. É sempre uma polêmica, né? Uma celeuma, os alunos sempre perguntam se pode tirar todo o líquido. Primeiro que você não vai conseguir tirar todo o líquido da cavidade abdominal. Segundo, que eu nunca vi nenhum trabalho que me convença de fato que tirar a maior quantidade de líquido seja danoso para o paciente. Na verdade, me parece que ele se sente bem melhor quando a gente tira a maior quantidade de fluido possível. Então, a minha postura nesses casos é drenar o máximo de fluido possível desta cavidade abdominal. E o diurético ajuda a minimizar a formação de fluido. Você pode começar com a espironolactona, mas ela tem um efeito diurético pequeno, tá? Mas é uma tentativa. E se ela não for eficiente, a furosemida, normalmente doses baixas de furosemida, tendo muito cuidado para não desidratar esse paciente, tá? Que é um dos efeitos adversos do uso crônico ou até mesmo altas doses agudas de diurético. Tá joia, pessoal? Então, muita atenção à desidratação como efeito adverso deste tratamento. Coagulopatia, se existirem, é uma complicação importante. Como é que eu diagnostico mesmo? Por meio do tempo de protrombina e do tempo de tromboplastina parcial ativado. E a principal substância que a gente utiliza para minimizar o processo de coagulopatia é a vitamina K1, a fitomenadiona. Em geral, o início do tratamento é injetável, subcutâneo, e depois a gente pode mandar manipular a fitomenadiona por tempo indeterminado, até que se normalize o tempo de protrombina e o tempo de tromboplastina parcial ativado. Joinha? E por fim, pessoal, é muito importante que você tenha uma atenção à má nutrição proteico-calórica. Esses animais eles perdem peso e quando eles entram em quadro de caquexia é muito difícil reverter. Então a gente tem que tentar evitar ao máximo a progressão dessa desnutrição. Então, todo o processo converge para a desnutrição, o animal diminui o apetite, ele come menos, ele vomita, ele tem diarreia, é um estado hipermetabólico, né? Muitas dietas, então, têm um teor menor de proteína, isso que eu falei que a gente tem que tentar evitar. E todo animal desnutrido é um animal que tende a ter um desfecho clínico pior. Ele tem mais risco de infecção, ele tem mais risco de desenvolvimento de úlcera. Então, não só para a doença hepática crônica, mas isso vale para basicamente toda doença sistêmica como diretriz, né? A gente tem que dar uma atenção especial à nutrição clínica. E o que eu devo fazer exatamente? A dieta que a gente comentou anteriormente, tendo cuidado de calcular o requerimento energético desse paciente e fornecer quantidades apropriadas da dieta com proteína de alta digestibilidade, como eu comentei anteriormente, e normalmente as dietas de prescrição fornecem tudo que o paciente precisa. Tá joia, pessoal? Então finalizamos o tratamento da hepatite crônica, fibrose e cirrose. Só uma discussão final a respeito de prognóstico, tá? Quando a gente tem doença avançada, com icterícia, efusão abdominal, né, sinais de encefalopatia, o prognóstico é muito ruim. E o animal tende a sobreviver dias a semanas apenas.
Quando a gente faz um diagnóstico mais precoce em exames de rotina e a gente consegue determinar um diagnóstico antes do desenvolvimento desses sintomas graves, aí o prognóstico pode se tornar um pouco melhor para o paciente ter uma sobrevida com boa qualidade no longo prazo. Tá ok, pessoal? Então encerramos a videoaula sobre hepatite crônica. Nas próximas aulas eu volto então com a hepatopatia aguda, que também é muito importante para o nosso paciente. Tá joia? Até daqui a pouco, pessoal. Tchau, tchau.